Seja bem-vinda a mais um episódio de Mulheres de Propósito. Eu sou a Júlia, a pessoa usada pelo Senhor para estar aqui falando com vocês nos episódios. E hoje, o episódio de hoje é realmente algo mais delicado, mas necessário. Eu estava na academia na segunda-feira antes do nosso encontro. Não, na terça-feira antes do nosso encontro online à noite, que a gente tem toda semana. Então, se você ainda não faz parte, faça parte, é super gostoso. Só entrar no link da bio, no nosso Instagram, e a gente, enfim, tem o grupo, enfim, e é super gostoso. E lá que eu mando o link da Cal, né? E, gente, assim, antes de a gente começar com esse assunto, né, com o episódio de hoje, eu queria mostrar pra vocês e falar um pouquinho, né, sobre o evento que a gente teve, nosso primeiro encontro presencial da comunidade, que foi agora dia 9 de agosto, e assim, foi tão gostoso, a gente teve um momento, assim, tão gostoso, sabe, entre mulheres cristãs. Nossa, foi muito importante, sabe, muito especial. Lá no nosso Instagram eu coloquei uns vídeos um pouquinho sobre, né, e algumas meninas dando depoimento de como foi, e assim, foi tão precioso, sabe, e como é importante a gente ter esses encontros presenciais também, não só online toda semana, né. E, enfim, eu queria falar pra vocês uma outra novidade também, que é, além do nosso podcast, agora a gente tá vendendo nossos stickers da comunidade, que são todos cristãos, e mais pra frente vai ter outros produtos da comunidade também, porque realmente, assim, eu sempre quis ter, né, mais marcas que tivessem mais o meu estilo. E eu não conheço nenhuma de papelaria, ou enfim, de roupa. Tem essa, né, que é o Welcome to Amen, que eu amo. E a gente tem cupom de desconto que chama Amenju. E eu amo, mas eu queria mais, sabe? Enfim, e aí, pra mulheres, né, então a gente tem a nossa marca da comunidade também. Então, se você quiser garantir seu sticker, que é o único produto que ainda tá lá, você pode garantir. Super legal, super cool. E pra gente realmente ter mais, assim, cada vez mais conseguir ter várias formas de conseguir passar o evangelho do Senhor. Então, até os stickers sendo legais chamam a atenção de outras meninas que não são cristãs. Então, é realmente pra... Enfim, também é super legal, né? Tipo, eu amo stickers, eu tenho vários no meu iPad, e aí eu coloquei também na minha garrafinha e ficou super legal. Então, se você quiser garantir, tem lá no site, né, que eu vou colocar aqui na bio também. E, né, eu entreguei esses marcadores de página para as meninas que foram no nosso primeiro encontro. Então, tá Mulheres de Propósito, aqui tem uma frasezinha da comunidade, e aqui tinha um textinho de oração. Super legal. E aí eu coloquei, hoje é nosso primeiro encontro. Eu coloquei, você é a resposta de oração. Hoje é nosso primeiro encontro da comunidade. Muito obrigada por estar aqui. Espero de coração que você se comprometa a estar conosco todos os meses para vivermos esse tempo juntas com o Senhor, novamente. Que seja só o começo do que Deus quer fazer em nós. Obrigada. E aí coloquei número 6, 24 a 25, né, o versículo, com amor, Ju. E eu achei super fofo. E as meninas que comprarem o site, algumas vão receber esse nosso marcador de página de brinde. Então, vai garantir. Super legal, gente, tô amando. E, enfim, foi muito bem. Então, se você ainda não participou dos nossos encontros presenciais, participe da próxima. Agora é dia 6 do 9 de setembro. 6 de setembro a gente vai ter um encontro também que vai ser no Pilates. Depois a gente vai almoçar e conversar e ter nosso momento de palavra. E vai ser super... Nossa, vai ser muito gostoso, gente, sabe? Assim, cara, eu sempre sonhei com isso. Enfim, vai ser super gostoso, sabe? As meninas estão amando, as meninas estão super empolgadas, e eu também, obviamente, né, porque, enfim, acho muito legal, sabe? Mas vamos pro tema do episódio, que é o meu testemunho. Então, eu queria contar um pouquinho pra vocês, né, sobre o meu testemunho, como o Senhor me resgatou, né? Então, começando lá atrás, né, eu comecei numa família, né, eu nasci em uma família onde eles não eram cristãos, sabe? Eles não eram cristãos, mas eles iam na igreja católica todo final de semana, a gente ia, e eu fui
batizada lá, fiz catequese, fiz tudo eu e a minha irmã, né, no caso, eu tenho uma irmã gêmea, pra quem não sabe, e tenho mais outros 3 irmãos de parte de pai, mas eu tenho essa minha irmã gêmea, então a gente nasceu juntas, tipo, coladas, né, e a gente, enfim, foi batizada, tudo mais, então, a gente, enfim, eu nasci em uma família onde a gente ia na igreja, mas assim, era muito distante o Senhor, mesmo eu estando lá, né? Era muito distante, muito mesmo. Eu estava lá só pra brincar mesmo com as minhas amigas, a gente fazia aula de catequese, né, mais velhas, né, então acho que era uns 10, 9 anos, um pouquinho mais velha, né, tipo, a gente começou a fazer catequese, essas coisas, né, teve a primeira comunhão, tudo mais. Mas eu não entendia o porquê Jesus morreu na cruz por nós, o porquê de seguir, sabe, uma religião, enfim. Por que seguir a Cristo, né, não uma religião, porque aquilo era uma religião, né, a gente estava seguindo a Cristo de uma forma meio religiosa, né, porque a gente não realmente conhecia ninguém ali, né, meus pais também não. Eles nunca leram Bíblia, enfim, eles deram já a Bíblia pra gente, porque também a escola dava muito, né, a escola que eu cresci, porque foi a única escola que eu estudei, mas ninguém realmente seguia a Cristo, sabe? Ninguém ali tava ali, sabe? Podia orar, a gente podia orar à noite e tal, mas não era, sabe? Um lar cristão, né? E, enfim, foi isso, né? Até uns 11, 12 anos. Só que aí, quando eu fiz, acho que foi uns 12, 11 mesmo, meus pais começaram a brigar muito. Muito, 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 tipo, né, enfim, foi bem difícil, porque a gente era uma criança e teve muitas discussões, né, porque eles queriam, enfim, eles estavam quase ali pra ter o divórcio, mas estava muito difícil, e a minha irmã, a gente era 2 crianças que, tipo, foi esse momento, assim, dos 12 até os 17, foi um lar muito conturbado, sabe, de, tipo, brigas, enfim, muita loucura, assim, sabe? Então eu comecei a realmente ter ranço, assim, né? Tipo, não querer mais estar com meus pais, né? Então eu peguei esse sentimento muito grande, assim, de, sabe? Tipo, não quero. E foi muito difícil, porque eu era uma criança, eu ainda passava por muitas situações, eu, enfim, não entendia muitas coisas. E a gente ficou bem afastado da igreja nessa época, a gente não foi mais, e desde então, né, tipo, desde então não, né, desde que eu me converti, enfim, a gente não ia, né, tipo, enfim, vou explicar. Então passou ao longo do tempo, eu fiquei muito rebelde, com os 14 anos eu já comecei a beijar na boca, a sair, essas coisas, eu demorei pra beijar na boca, mas tipo assim, logo que eu beijei já, tipo, começou tudo, então saía com muitos homens, bebia, fumava, usava droga, saía muito, não ficava em casa de jeito nenhum. Então, às vezes, meus pais queriam sair pra jantar, e, tipo, porque eles ficaram dos 11 anos que eles começaram a brigar, eles ficaram juntos ainda, sabe? E ficaram até, enfim, até meus 17, 16 anos, enfim. E aí, eles se separaram depois, né? E hoje, eles são separados. Mas são amigos, são tranquilos. Porém, lá no começo, era muito difícil, porque era uma criança, né, e foi bem conturbado, assim, foi bem traumático, assim, enfim, e aí a gente foi indo, né, eu nessa vida louca, minha irmã sendo super depressiva, tipo, tendo muita depressão, e foi muito sério, porque, enfim, né, cada uma lidou de um jeito, de uma forma, com essas brigas e essas coisas familiares, né, minha irmã ficou bem, tipo, pra baixo, assim, bem depressiva, e eu parecia ser forte, né, então eu me fazia ser forte desde pequena, eu sempre era aquela irmã que defendia muito e que era, tipo, aquela pessoa que não sofre. E até hoje eu tenho essa dificuldade de mostrar, né, chorar, enfim, de demonstrar coisas, sabe, de um jeito, tipo, tô mal, né? É difícil. Mas eu tenho cada vez mais, o Senhor cada vez mais tem me curado sobre isso, né, e graças a Deus, mas ainda tem resquícios, né, ainda tem algumas coisas que tem um processo, né? Mas, enfim, aí eu fiquei nessa fase doida da vida, assim, rebelde, e fiquei até os meus 17 anos com isso, né, então
eu comecei a, enfim, ficar nessa loucura. Só que aí nos meus 17, lá na pandemia, não, aí, enfim, antes disso, né? Em 2018 teve um trauma muito grande na minha vida que eu ainda um dia posso contar pra vocês, mas é algo que eu ainda me dói falar disso, sabe? Tipo, de uma forma, porque eu fico em choque que isso aconteceu comigo, sabe? Eu acho que no momento, como eu era muito criança, né? Eu tinha meus 14, 13 anos, foi muito traumático, sabe? E aí um dia eu posso fazer um episódio só sobre isso, esse tema traumático que teve, porque eu já tenho, né, tratado na terapia, mas eu ainda me dói um pouco falar disso, sabe? E eu não me sinto tão confortável ainda de falar. Mas foi algo muito traumático que aconteceu na minha infância, que né, não foi nada, tipo... Enfim, né, não vou falar muito, mas enfim, depois eu venho contar pra vocês. Mas foi muito traumático e eu acho que eu sinto que é importante eu falar disso uma hora, sabe? Porque muitas mulheres passam e eu sei que, enfim, a gente precisa ser mais aberta. Eu tenho esse propósito de realmente falar sobre coisas difíceis e a gente falar disso e superar juntas, sabe? Com o Senhor. Então, o Senhor tem cada vez mais pedido pra eu olhar pra isso, mas tem hora que ainda é difícil falar, sabe? Mas eu venho contar pra vocês um podcast, né, um episódio só sobre isso. Mas foi muito traumático. Foi muito traumático pra mim, essa situação. E foi bem na minha infância, né? E já tava acontecendo isso com meus pais. E aí, tipo, isso acabou comigo. Tipo, eu não comia mais. Tipo, eu emagreci muito. Perdi, tipo, sei lá, uns 4, 5 quilos, 6. Nem lembro. Mas eu fiquei muito magra. Fiquei muito mal, né? Tipo, passei muito mal por isso. Porque foi algo bem traumático. E aí depois disso, né, passou e eu fiquei nessa loucura, né, de droga, sei lá o que, enfim, tudo isso, sexo, homens, bebidas e, tipo, não ligar pra nada. E meu dilema era isso mesmo, sabe? Era tipo, foda-se tudo, sabe? Desculpa pela palavra, mas era isso que era. Eu tô falando de mim do passado, então era isso. Meu dilema era foda-se pra tudo, e até quem me conheceu nessa época sabe disso, né? Tipo, eu falava isso pra tudo. E era mesmo, eu não tava nem aí pra nada, tipo, eu só queria me divertir e sair da minha realidade, que era, né, o que tava acontecendo em casa, enfim. Então eu ficava o dia inteiro fora, eu ficava muito na casa das minhas amigas, eu não passava tempo com a minha família, enfim, sabe? E aí, quando aconteceu a pandemia, eu saí muito na pandemia, eu sei, muito errado, né, não faria isso, mas na época pra mim eu tava tão querendo fugir da minha casa, que na pandemia ficar dentro de casa era um terror pra mim, sabe? Eu fiquei, eu não vou ficar em casa, sabe? E eu saía muito pra festa clandestina, e eu sei que isso é muito errado, mas eu fazia isso, e muitas pessoas, né, fizeram, mas isso é muito errado, enfim, graças a Deus ninguém dos meus pais pegaram Covid, nem eu, nem a minha irmã, nem nada, mas podia ter pego, podia ter causado algo, enfim. Mas eu ia nessas festas. E, enfim, comecei a sair muito pra São Paulo, porque eu morava em Alphaville, né, que é um pouquinho mais afastado, 30 minutos de São Paulo mesmo, região ali, né. E eu ia muito, porque eu comecei a ser amiga de uma menina, e aí a gente ficou muito amigas, e aí eu só saía com ela e uma outra minha melhor amiga, que até hoje é minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, ia também comigo, e a gente ficou muito nessa ida e vinda, né? E aí meus pais se separaram também, na pandemia. E aí quando eles se separaram na pandemia, meu pai começou a morar aqui em São Paulo, na região mesmo, no centro, né? E minha mãe ainda lá em Alphaville. Só que eu fiquei morando com a minha mãe. Só que eu ficava muito também de final de semana no meu pai por conta dessas festas. E aí comecei. Só que mesmo assim eu não queria ficar, sabe? Ali com meu pai e tal. Então eu ficava muito na casa da minha nessa minha amiga, que eu tava saindo muito. E, enfim, foi assim, nossa, eu amava, era muito gostoso pra mim na época, tipo, nossa, sabe, saía muito. Só que, enfim, foi passando o tempo, conheci um menino, né, e esse menino foi meu primeiro namorado. A gente era muito perdidos, assim, os dois. Ele tinha problema, tipo... também, assim, sentimentais, e eu também, né, e era muito pesado pra gente, sabe? Só que meio que a gente foi indo, e aí eu comecei enfim, a gente começou a namorar, né, não vamos entrar muito no assunto do namoro em si,
Mas a gente começou a namorar e aí foi muito tenso, sabe? Foi muito intenso, foi muito bom e ao mesmo tempo tóxico e ao mesmo tempo doido, porque os dois estavam perdidos, sabe? Os dois não tinham cérebro suficiente, sabe? Tipo, e nenhum dos dois conhecia Jesus, sabe? E aí foi passando, a gente terminava várias vezes, a gente tinha muitas questões, eu tinha muitas questões, ele com ele mesmo também, a gente não se conhecia, né? Tipo, eu me conhecer e ele se conhecer, não, entendeu? Foi muito difícil, né? Só que nesse relacionamento eu deixei muito de ir pra festas, bebida, droga, né? Essas coisas eu fui deixando. E ele também, né? Porque, enfim, ele também fazia umas coisas, né? Tipo, saía bastante, enfim, mas não é, né? Não convém eu ficar falando dele aqui, enfim, mas ele sabe. Enfim, e aí os dois foram, tipo, se ajudando, assim, né? A sair desse mundo, assim. E acabou que a gente saiu mesmo. Ele ainda saía, gostava de festa, né? Bastante. Então ele ia, mas aí eu comecei a ter repulsa, sabe? Eu não queria mais ir. E aí ele ia, eu deixava ele ir, né? De final de semana e tudo mais. E eu não ia, às vezes eu ia com ele, mas era muito, tipo assim, não tava gostando mais, sabe? E aí até então que teve até uma festa que, tipo, eu passei, tipo assim, eu bebi, fumei e tal, e era, tipo, eletrônica, assim, e aí eu até passei mal, fui pro ambulatório, tipo, eu caí, assim, e muito, muito tenso, sabe? E aí depois disso eu senti que, tipo, eu fui diminuindo cada vez mais, né, essa vontade, sabe? Eu acho que o Senhor foi me resgatando aos poucos, glória a Deus. Mas... E aí lá pro final, né, depois de 3 anos juntos, de muitas indas e vindas, o Senhor foi me resgatando, glória a Deus, me tirando daquele buraco horrível, porque eu tinha muitas questões, sabe, mentais, de tipo ansiedades e muito obscuras, sabe? Tipo, quanto mais pecados obscuros, cada vez mais, tipo, usar drogas, gente, é uma porta aberta muito grande, sabe? No mundo espiritual, assim, de coisas ruins mesmo, sabe? E eu tava muito no obscuro, eu tava muito na parte preta da vida, sabe? E foi muito medonho, assim, eu olhava pras ruas, assim, eu achava que eu tava num filme de terror, sabe? É muito sério isso. E aí depois que eu comecei, né, que a gente terminou uma vez, eu entrei na comunidade da Manu City, né, que é uma influenciadora, enfim, fitness, e assim, ela tava bem no começo da carreira, assim, dela, e eu comecei a me identificar com ela, porque ela é uma menina também que tinha alguns vícios, enfim, e aí eu falei, não, vou começar, né, a seguir ela, tá? Comecei a, tipo, realmente ter muita inspiração dela, assim. E aí eu comecei a ir na academia, comecei a, tipo, mudar meus hábitos alimentares. E aí ela lançou uma comunidade, né, dela, onde você pagava pra ver umas aulas, e eu super entrei, eu gostei muito, me fez muito bem, mas depois acabou essa comunidade, né, no fim. Mas foi muito bom pra mim, sabe? Tipo, o Senhor realmente usou ela pra me ajudar. E aí eu comecei a tirar cada vez mais as coisas, ficar mais certa, né, na academia e tudo mais, na alimentação, comecei a fazer terapia. Isso foi em o quê? 2010... Não vou lembrar. Mas enfim, acho que foi, sei lá. Não vou lembrar agora que ano que foi, mas enfim. Aí beleza, né, a gente terminou, tá? E aí eu tava nessa comunidade, e aí a gente voltou uma hora. E aí quando a gente voltou, enfim, assim, eu não vou falar realmente quando a gente voltou, porque foi muito complicado, né? Mas teve uma das vezes que a gente voltou e aí enfim, entrei nessa comunidade, foi muito bom e tal. E aí, no meio dessa parte, do nada apareceu no meu Instagram como que fala? Um patrocinado, assim, né? De um culto que ia ter de mulheres numa igreja tal. E aí eu mandei pra uma amiga minha da época e falei assim, vamos? Aí ela falou, nossa, vamos, sei lá o quê. E aí a gente foi. Só que quando a gente foi, gente, pra mim foi horrível. Eu cheguei lá e comecei a ter muita crise de ansiedade, sabe? Tipo, ficar meio mal. E aí eu queria ir embora. Mas aí a gente foi, né? A gente foi.
E aí foi super bênção. Ali eu realmente conheci a Cristo, tipo assim, senti que era o caminho certo, sabe? E aí eu fui lá na frente, aceitei Jesus. Eu chorei muito nesse culto. Eu, assim, não vou lembrar o culto em si, mas esse me tocou muito. Me tocou muito de uma forma bem forte, assim. E aí, beleza, né? Saí de lá. E depois disso eu já comprei a Bíblia, já comecei a ler a Bíblia. E comecei a estar mais nesse mundo cristão, né? Então, seguindo pessoas cristãs, vendo e tal. E aí, comecei a conhecer gente cristã, né? Meninas cristãs. E aí, a gente começou a ir numa célula, assim, cristã, que era de umas meninas. Só que, enfim, foi tendo muitas curas, né, ao longo desse processo. Então, a gente tentou, mas aí a gente terminou as coisas porque não tava dando certo. Tipo, ele não queria seguir a Cristo e eu queria fortemente, né? Tipo, não fazia sentido, né? Enfim, e ele achava meio bobeira, assim. Mas é porque ele não entendia, eu sei disso, né? Mas enfim, né? Ele não sabia, né? Enfim, não era o momento dele, né? E aí, beleza. Passou isso, a gente terminou, foi tranquilo esse término, porque pra mim pareceu muito tipo, vou viver com Cristo, sabe? Foi muito bom. Mas teve seus desafios, foi difícil, né? Óbvio, porque eu ainda tinha muita ansiedade, então eu passava mal nas células de ansiedade, às vezes eu tinha crises assim, sabe? E não chega a ser uma crise de ansiedade, chega a ser uma agonia muito grande, chega a ser uma tremedeira, não sei explicar, gente, uma vontade de vomitar. Enfim, parece que o mundo vai acabar, sabe? E aí, ao longo da caminhada, eu comecei a ir numa outra célula também, que assim, hoje eu ainda vou nessa célula e ela é uma bênção, é Atos Movement, e assim, foi ali onde eu realmente me senti próximo do Senhor, sabe? É óbvio que meu secreto com o Senhor já estava sendo muito fortificado ali, que eu realmente sentia a presença do Senhor, mas ali foi onde eu tive uma família, sabe? Onde realmente as pessoas me ajudaram, enfim. E, né? E foi muito bênção, né? E aí, beleza, comecei com a minha caminhada, glória a Deus, né? O Senhor me resgatou daquele lugar horrível que eu estava. Mas ao longo do tempo foi ficando mais leve, né? Tive muitos processos abertos, sabe? De cura e que precisavam ser tomados, né? E aí, enfim, o Senhor foi curando cada vez mais, e aí eu fui cada vez mais me aprofundando com Cristo. E aí foi isso, sabe? Assim, o Senhor ainda tem Aí eu me batizei no final do ano, né? Seguinte, eu demorei bastante pra me batizar, porque, enfim, eu tinha um negócio com igreja ainda, de tipo, qual que é a minha igreja? E aí eu me batizei com o pessoal da célula, né, Atos, e foi uma bênção. E hoje em dia eu faço a aula de teologia na escola Charles Spurgeon e tá sendo muito bênção. E foi realmente um processo muito longo, um processo muito difícil, sabe? Mas eu olho pra trás e fico, gente, como eu era daquele jeito, sabe? Como eu vivia sem Cristo, sabe? Mas é que ele sempre esteve comigo, mas eu que não ouvia, né? Eu que não via ele. E aí... E aí passou, né? Enfim, esse tempo. E aí, esse ano, no começo, eu comecei a fazer aula na escola Charles Spurgeon, comecei a fazer teologia. Hoje em dia tá sendo muito... É óbvio que tem algumas coisas que... Óbvio, a gente sempre tem que estar em evolução, mas tá muito mais leve, sabe? Com o Senhor tudo fica muito leve, assim. Eu ainda faço terapia, ou ainda tomo remédio para ansiedade, mas, né, diminuindo cada vez mais, a gente tá fazendo o desmame. E é isso, sabe? Realmente a vida com Cristo é muito mais leve, sabe? Muito mais leve quando você vai se aprofundando e realmente entendendo o coração do Senhor, né? Você vai percebendo o quanto importante ele é, sabe? O quanto único ele é, o quanto perfeito ele é. E glória a Deus que ele me tirou daquele lugar escuro, assim, porque realmente foi muito obscuro, sabe? Foi muito pesado, sabe?
mas eu precisava passar por aquilo, né? Eu não tenho, tipo, vergonha ou medo de falar disso na internet, porque, enfim, realmente foi o meu passado, né? E fez o que, né, me trouxe até onde eu tô hoje. E é óbvio que tem aquele detalhe daquele trauma que eu ainda não consigo falar muito bem, porque é um trauma de criança e foi muito pesado pra mim. Mas um dia eu vou vir fazer um episódio só sobre esse trauma e, tipo, pra ajudar outras mulheres, sabe? E, enfim, né? Então, o caminho, assim, é difícil, o caminho dá medo, o caminho com o Senhor no começo, pra quem tem um passado parecido com o meu, vai dar medo, você vai achar que você tá doida, você vai achar que não é real o Senhor, você pode cair, né, na lábia de pessoas que não são cristãs e falar, tipo, ah, sou louca mesmo, mas continue, sabe? Porque eu sei que é muito difícil, né? Ainda mais numa família onde você não tem uma referência cristã, enfim. Até hoje meus pais ainda não se converteram, nem a minha irmã. Mas eles estão num processo, sabe? Tenho orado muito por eles e, enfim, é cada vez mais fortificando essa oração, sabe? Pra realmente, enfim, eles se converterem, pra Cristo realmente, enfim, pegar eles. Mas a vida tá sendo muito mais leve, a vida tá sendo muito mais tranquila. É óbvio que temos momentos difíceis, como, enfim, já o esperado, né? Porque a vida é assim, né? O Senhor deixou claro na Bíblia também. E, enfim, eu realmente queria contar um pouco desse meu... Um pouco não, eu contei bastante sobre o meu testemunho, mas eu acho que eu nunca contei tão a fundo que nem eu contei nesse episódio. Porque, enfim, eu queria realmente que vocês entendessem, sabe? Pra quem passou por algo parecido com o meu, saiba que vai dar medo, que vai ser pesado, vai dar muita ansiedade, você vai achar que você tá doida, você, enfim, vai ter uns sentimentos esquisitos, mas depois você vai ver, sabe, a beleza de que é andar com Cristo e Ele curar tudo isso de você, sabe? Hoje eu tô curada de muitas coisas, a ansiedade é uma delas, é óbvio que ainda tem coisas que eu preciso cada vez mais deixar na mão de Deus e eu ainda não consigo, mas, cara, eu nunca achei que eu ia estar vivendo dessa forma, sabe, com o Senhor, e cada vez mais eu tenho lembrado, né, de quanto grato eu sou ao Senhor. E a comunidade veio também por isso, sabe, no começo da minha caminhada também, o Senhor me deixou claro de tipo assim, não, faça isso, porém eu não fiz, eu fiz na verdade, a gente tinha uma comunidade que chamava Mulheres de Propósito também, porém eu não estava pronta, eu tinha muitas ansiedades, muitos medos, muita, enfim, inconstância ainda com o Senhor, né, não sabia se eu acreditava ou não, e sabe, agora olhando pra trás faz tudo sentido, né, o Senhor tava me preparando pra esse momento de agora com a comunidade, né, que é o tempo do Senhor, né, que agora tá dando tudo certo, sabe, eu tô melhor, eu tô com o Senhor, eu tô fortemente firme no Senhor, enfim, e eu posso usar meu testemunho como pra ajudar outras mulheres, sabe, e o Senhor realmente me usar pra ajudar essas mulheres, sabe, porque aqui Cristo é o centro da nossa comunidade, eu não quero ser o centro. E realmente a gente cada vez mais espalhar, né, a mensagem do Senhor, né, pelo mundo, pelas pessoas, enfim. Então, tô muito feliz, né, assim, se você ainda não deu a sua vida a Cristo, eu realmente oro para que o Senhor te transborde nesse vídeo com esse meu testemunho, que você realmente tenha essa vida com o Senhor, sabe? Que você se comprometa com o Senhor e que você aceite Jesus na sua vida. Porque o Senhor tá com você desde que você era pequeno. Desde que você era pequena. Mas se você não... às vezes a gente não consegue vê-lo, sabe? De tanto pecado obscuro, sabe? E eu oro para que nesse vídeo você seja, sabe? Resgatada pelo Senhor, que você consiga vê-lo. E aqui embaixo na descrição sempre tem 3, deixa eu ver aqui, acho que são 2 Google Forms, onde você pode pedir por oração, e outro é que você possa, se você aceitou Jesus,
realmente escreva lá e o que você quer que eu ore por você, que eu vou orar por você também. E, enfim, tô muito feliz por você estar aqui. Eu quero que cada vez mais a gente seja uma comunidade aqui, né? Até no podcast, lá na comunidade mesmo, no grupos, nos encontros presenciais, online, uma família mesmo em Cristo, que a gente aprenda juntas, que eu aprenda com vocês aprendam comigo, e tudo ao redor de Cristo, né? Obviamente, Ele sendo o centro de tudo. E que seja algo gostoso, que a gente fale sobre coisas necessárias, que são tabus muitas vezes, e que realmente a gente, enfim, seja cada vez mais fortificada no Senhor, e cada vez mais a gente espalhe, né, a mensagem dele para todo mundo. E eu espero que você tenha gostado, né, desse episódio. Pra mim foi bem... Não vou negar que eu fiquei um pouquinho, tipo... Porque, enfim, falar sobre mim e ver, né, depois, assim, você contar isso é muito forte, né, muito... Enfim, pra quem passou por muitas coisas no passado e você vai falar disso, é muito difícil, né? E dessa vez eu me senti em paz, sabe? Mas ao mesmo tempo é um pouquinho, tipo, friozinho na barriga, sabe? E eu realmente espero que esse vídeo tenha te, enfim, tocado de alguma forma, que o Senhor tenha te tocado de alguma forma, né, com esse vídeo, porque não foi por acaso, né? Ontem até nossa call online as meninas falaram disso, e aí eu falei que eu ia gravar pra vocês, então não foi por acaso, nunca é por acaso, né? Sempre é Jesus, sempre é o Senhor. Então eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo episódio, e se você tá participando da comunidade, eu te vejo nas nossas calls online de terça-feira às 7 horas, ou nos encontros presenciais que tem cada um mês, uma vez por mês, que dia 6/9 já tá com as inscrições abertas, então vai comprar seu ingresso, porque tem poucos já ingressos, acho que só tem 12 ingressos, então corre lá, vai ser super gostoso te conhecer pessoalmente e a gente trocar experiências, testemunhos, enfim, sobre a palavra juntas. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe. E ore pela comunidade, eu oro por vocês antes de começar aqui a gravar. Eu realmente oro o tempo todo por essa comunidade, porque eu quero que realmente que mais pessoas, mais mulheres, na verdade, espalhem o evangelho e sejam fortificadas no Senhor, corajosas, filhas amadas, corajosas, sabe? E que, enfim, a gente vai juntas, sabe? Então, é isso. Fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio.